Há algumas semanas atrás, a gente conversou num vídeo todo dedicado sobre o ácido retinóico e ali apontou o porquê desse ácido ser talvez um dos protagonistas na cosmiatria no que se relaciona aos agentes esfoliantes. Mas ali coladinho na pole position está também o ácido glicólico. Eu diria que tão relevante quanto, e a gente já vai entender porquê, tanto para uso domiciliar através dos cosmecêuticos, sejam eles comerciais ou manipulados, seja para usos em cabine ou em consultório nos peelings profissionais. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, sou médico, cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética e quero convidar você para um bate-papo tranquilo, gostoso sobre esse ácido que precisa ser relembrado e muito bem estudado, valorizado e respeitado no mundo da cosmiatria, que é o ácido glicólico. Então vamos junto, eu conto com o teu like, com a sua inscrição, com a ativação do sininho, com o seu comentário, que é sempre muito importante e um norteador do conteúdo do canal a essa altura, graças a Deus, do sucesso do canal. Vamos lá, vamos conversar sobre o ácido glicólico. Bem, o ácido glicólico é dos alfa-hidroxiácidos o conhecido como o de menor cadeia. Ele vai ser apresentado tanto nos cosmecêuticos de uso domiciliar, sejam eles comerciais ou manipulados, e em geral a gente entende que é até concentrações de 3 a 4%. Ele tem uma atividade hidratante bastante relevante, mas acima dessa concentração, aí a ação esfoliante propriamente dita passa a ser predominante em relação à hidratação antes observada nas concentrações menores. E em uso profissional, a gente em geral vai observar concentrações que vão de 30% até 70%. Características relevantes em relação ao ácido glicólico e que fazem com que o profissional que o utilize o considere como uma arma importante no arsenal aí dos agentes esfoliantes utilizados em peelings químicos. O ácido glicólico ele também tem uma ação bastante relevante e sinérgica, tanto ao nível epidérmico quanto ao nível dérmico. E aí talvez por isso ele fique ali na pole position com ácido retinóico e seja tão famoso, tão presente nesses cosmecêuticos, tanto domiciliares quanto profissionais. Ao nível da epiderme, ele vai incrementar o turnover celular, então ele vai estimular uma maior renovação celular e isso por si só já ajuda muito com relação às manchas, com relação ao fotorrejuvenescimento, com relação a rugas finas, com relação à acne, especialmente a ativa, melhor e maior indicação do glicólico se comparado ao retinóico. E com relação à derme, ele também vai incrementar a mucina, glicosaminoglicanos, estimular e rearranjar fibras colágenas e elásticas. Então ele é também um ácido de bastante efeito favorável nos protocolos que visam a um fotorrejuvenescimento. Do ponto de vista químico, a sua concentração não é o único parâmetro a ser considerado, já que outros, como o pH, modificam quase que completamente a biodisponibilidade desse ácido na pele e, portanto, a sua absorção, a sua penetrabilidade. Para vocês terem uma ideia, o ácido glicólico a 70%, num pH de 2, alguma coisa, eu não vou ser tão minucioso como eu faço questão de ser no curso online sobre peelings químicos, que eu convido a você, que é profissional da cosmiatria e que lida com peelings químicos no dia a dia, a conhecer através do link que a gente vai deixar na descrição do vídeo. E aí lá, entender quais são todos os módulos, os agentes esfoliantes que a gente fala, que a gente, tanto de forma teórica e de forma prática, apresenta. Mas aqui, para um papo um pouco mais leve, até porque a gente precisa entender que existem pessoas leigas e clientes em potencial da cosmiatria, vale a gente simplificar um pouco mais a explicação. E aí, como eu vinha dizendo,
um glicólico a 70%, que em tese seria a sua maior concentração, num pH de 2, alguma coisa, faz com que a porção livre do ácido glicólico e, portanto, a mais ativa sobre a pele, gira em torno de 48%. Então vamos arredondar para metade. Quando a gente pede na farmácia de manipulação ou a gente compra um ácido retinóico de pH lá menor que 1, por exemplo, entre meio e 1, a biodisponibilidade do ácido glicólico, quer dizer, a porção livre do ácido glicólico é quase que de 100%. E aí vocês vejam como é que conhecer esses detalhes farmacêuticos, né, fazem toda a diferença e exigem do profissional da cosmetria, na hora do uso do glicólico, um pouco mais de conhecimento mesmo teórico. E também de habilidades práticas. Por quê? O ácido glicólico, ele tem uma epidermólise, em geral, quantificada em torno de 3 a 7 minutos. Então, os efeitos biológicos que vão ser demonstrados através de sinais clínicos, que a gente chama de frosting, nos seus diferentes níveis, e aí de uma maneira leve, a gente vai de um frostzinho pequeno, leve, até um mais pesado, mais severo, passando de uma pele rosada até uma pele mais avermelhada, com pontos esbranquiçados ou então uma pele toda brancona, bem esbranquiçada, bem coagulada, tá? Que é o processo que explica esse fenômeno. Isso faz com que a gente então já tire uma primeira conclusão em relação ao ácido glicólico e a habilidade prática que precisa ser desenvolvida pelo profissional que o utiliza. Primeiro, que ele, como os demais alfa-hidroxiácidos, são tempo dependentes. Então, a apresentação desse agente esfoliante nos mais diferentes veículos, geralmente ele é uma solução em base de água, ou base alcoólica, ou a mistura da água e do álcool, e que pode vir em creme, em pomada, em gel, geralmente utilizado em gel. Ele vai fazer com que a penetrabilidade seja absolutamente heterogênea, isso é uma característica do ácido glicólico, então, por mais que você tente preparar a pele para ganhar uma maior uniformidade de absorção, é muito previsível que com o glicólico você não consiga isso. E como ele é tempo dependente, ou seja, se eu entrego esse ácido numa pele por 1 minuto, eu tenho tal resultado. Se eu entrego esse mesmo ácido nessa mesma pele por 3 minutos, eu tenho um outro resultado. Isso faz com que o profissional não abandone o paciente em momento algum. Por que eu digo isso? Parece óbvio, eu bato bastante nessa tecla lá no curso. Às vezes a gente se distrai indo lavar a mão, indo mexer na cubeta, montar a mesa, e o ideal é que a gente fique de olho na face do paciente a todo momento, porque o endpoint, ou seja, o final do que a gente quer de efeito biológico do glicólico na pele, precisa ser o eritema. O rosinha, tá? De uma maneira bem prática e bem fácil para compreensão. Então eu não preciso ficar esperando o rosinha virar vermelho, o vermelho apresentar pontos esbranquiçados ou ter tudo branco. Porque são raras as cicatrizes, mas as cicatrizes são descritas como uma complicação, de novo, raras, mas inerentes ao uso inadvertido do ácido glicólico ou à sua aplicação equivocada. Isso também faz com que o glicólico seja mais bem sucedido ou mais seguro em protocolos seriados de peelings superficiais. Então ele não é um ácido, ele não é uma boa opção de agente esfoliante de ácido a ser utilizado em peelings médios ou profundos. É melhor e mais seguro que ele seja entregue ao paciente em peelings superficiais e de maneira seriada para que se conquistem os resultados desejados numa espécie de uma sobreposição de resultados e não na ansiedade do resultado numa única aplicação do ácido. Com relação ao preparo da pele, em geral, os autores concordam que a pele não precisa ser extremamente desengordurada como os demais agentes esfoliantes, mas eu, particularmente, não acredito que desengordurar a pele de forma minuciosa e cautelosa seja também deletério. Portanto, eu prefiro adotar em todo e qualquer peeling químico feito por mim em consultório um protocolo de higienização e de desengorduramento da pele
bastante cauteloso, bastante caprichoso, da mesma forma que com relação aos cuidados pós-peeling, sempre interromper os cosmecêuticos utilizados no preparo pré-peeling e pelo menos durante a primeira semana pós-peeling, além dessa interrupção nos cosmecêuticos, ter como grandes amigos, amigos fartos, amigos generosos e amigos que se repetem de forma muito recorrente na pele, hidratantes profundos, águas termais e fotoproteção. Em casos um pouquinho mais ocasionais, às vezes o uso de corticoides tópicos, mas por isso a importância da avaliação tão minuciosa por parte do profissional. Pessoal, com esse vídeo eu quero lembrar a vocês, desde lá de trás, de um vídeo em que a gente falou sobre os peelings químicos de um modo geral. A gente já fez um vídeo sobre a solução de Gessner, a gente fez há poucas semanas atrás um sobre o ácido retinóico, e eu não queria deixar de fechar esse assunto, se é que a gente vai fechar esse assunto, falando também de um segundo protagonista aí, que é o ácido glicólico, extremamente relevante nos protocolos de fotorrejuvenescimento, de melasma, para rugas finas, para acne especialmente ativa, dada a relevância dos efeitos biológicos causados pelo ácido glicólico, tanto em nível epidérmico quanto em nível dérmico. E a disponibilidade, a farta disponibilidade desse agente esfoliante como um grande amigo, tanto em manipulados domiciliares, quanto em prescrições e protocolos de consultório. Isso reforça o que eu já havia falado. Peelings químicos, para mim, é a porta de entrada na cosmetria. Primeiro estudar os peelings químicos antes de querer enfiar agulha e microcânula em todo mundo, utilizar lasers microablativos. Antes do laser de CO2 fracionado, por exemplo, que eu amo, entende primeiro dos peelings. Você vai ver que ao estudar peelings químicos, você ganha bases, você ganha conteúdo, fundamentos que te empoderam, que te deixam com propriedade para um melhor entendimento cosmetológico da pele e do efeito que alguns tratamentos têm sobre ela. Tá certo? Beijo, juízo com a pele e até semana que vem.